Olá, eu sou a Ellen Vick. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, no ar toda segunda-feira. Esse podcast vem sendo uma experiência incrível, né? Que faz parte de um dos projetos da nossa non-profit Life Beyond Parkinson's, com a missão de levar informação, apoio, esperança, onde eu divido com vocês os temas que mais marcaram a minha jornada com o Parkinson. Não importa se você está hoje pela primeira vez ouvindo nosso podcast, os 6 episódios anteriores estão disponíveis e eu acho fundamental você assistir porque cada um traz um assunto relevante e cheio de informação que conecta um com o outro. E para você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio, comenta aqui qual foi o que mais lhe marcou. E hoje, no 7º episódio, eu quero falar de algo que aconteceu comigo e acho que muitos de vocês se identificarão. Quando o corpo não obedece, a alma canta. Foi um caso que aconteceu comigo e foi até recente. Era uma tarde qualquer, né? Eu estava caminhando na rua e até que eu parei. Minha perna direita não obedecia mais meu comando e parecia que algo me segurava no chão. Não porque eu quis, né? Minha perna congelou mesmo. E ali eu vi que o mundo seguia, mas eu fiquei ali vulnerável. Eu senti medo, porque foi um sintoma muito forte, novo para mim. Tudo que eu pensava era, que sintoma forte é esse? Eu lembro que eu senti também vergonha. Eu tive a sensação que todos estavam me olhando. Eu também... Isso foi um dos casos que aconteceu comigo, né? Entre outros também da voz secar numa palestra, de eu não conseguir falar, da respiração alterar assim, de um minuto para outro. Enfim, vários acontecimentos aí. E eu já ouvi também de muita gente com até outro tipo de doença neurodegenerativa que passou também por situações assim que eles consideravam humilhantes, né? Mas o que eu fiz nessa hora? Eu, como venho trabalhando aí na minha inteligência emocional já há alguns anos, na hora, depois que eu senti tudo isso, parece que é um tempo enorme, né, esse sentimento, mas é questão de 2 minutos. Eu já me olhei contra os olhos, eu já me olhei com compaixão, com aceitação, e eu percebi naquele momento o quanto eu sou forte, eu vi o quanto era importante, o quanto foi importante eu lembrar de que mesmo em situações assim, você pode ser forte, né? Mesmo quando tudo parece desmoronar por dentro. Por muito tempo, eu também eu tive sempre muito medo de parecer fraca. Sabe quando você quer viver sempre forte? Tanto para você quanto para o mundo, né? Eu tinha medo de deixar que vissem as minhas mãos tremerem. Eu tinha medo que as pessoas percebessem a rigidez do meu corpo. Enfim, eu tive muito medo dos dias difíceis chegarem, como esse dia chegou na hora que eu estava caminhando. Eu também sei que tudo isso é devido a uma pressão que a gente vive num mundo que idolatra mesmo a força o tempo inteiro, né? Mas sabe o que eu aprendi nessa jornada? Que a maior força que existe é você se permitir ser vulnerável, mostrar como você realmente é, com dores, com falhas, com fragilidades. Isso sim é um ato de coragem. E é nesse lugar, quando nos mostramos por inteiro, que nascem as conexões mais verdadeiras. A gente estava falando até no episódio da Comunidade é Cura, como eu encontrei pessoas que estão numa situação ainda pior do que a minha, né, fisicamente, com o estágio maior da doença, e muito mais fortes. E é incrível, né? Quando você se mostra por inteiro, realmente as conexões verdadeiras vêm, você atrai isso. Até mesmo porque fingir que está tudo bem cansa, né? Você finge que está tudo bem o tempo inteiro, cansa, você se isola, você chega a adoecer. Foi só quando eu disse para mim mesmo, hoje o dia está difícil, que minhas mãos começaram a soltar. Foi só quando eu chorei sem vergonha que o alívio veio. E foi só quando eu parei de tentar provar algo ao mundo que eu comecei a me cuidar de verdade. Teve até uma situação ontem, né, Rê? Que inesperada, da minha vulnerabilidade. De repente,
devido a alguns fatores que vão se juntando, você nem percebe, eu desmoronei. Eu fui lá atrás, até o dia de hoje, eu ainda falei assim a frase, eu não sei se eu vou aguentar, porque como a gente falou até num dos episódios anteriores aí, falando sobre o que é o Parkinson, é muito mais do que, as funções motoras, né? Atinge muito o nosso mental, nosso cognitivo. Eu aprendi que nessas horas, quando o corpo desafia a gente, é preciso ousar, sabe? A gente escuta muito falar em resiliência, né? E eu ouvi uma frase que eu até repeti em uma das palestras que eu dei, que resiliência para mim é aprender a dançar na chuva e não apenas resistir à tempestade. Quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos convidados a mudar nós mesmos. O Parkinson ele me ensinou a me reinventar, a adaptar, a inovar o tempo todo. Cada dia é uma novidade com essa doença e é novo para mim também. E, acima de tudo, como eu disse antes, a escutar o meu corpo e principalmente a minha alma. A minha experiência me mostrou que quanto maior o desafio, maior também é a capacidade de superação que existe dentro de nós. Eu sempre acreditei que Deus nos dá aquilo que podemos aguentar, sabe? Eu me seguro nessa crença. E é nessa hora que eu acho que eu não vou mais aguentar, o que eu faço? Eu peço colo, eu me acolho, porque eu confio no processo, eu confio em Deus. E tudo isso vem sendo uma jornada desafiadora, porém possível, onde eu hoje já não baseio mais o meu sucesso em metas ou números, né? Mas em evoluir, me baseio na evolução. Eu respeito o meu corpo, eu respeito a minha mente, e principalmente a minha conexão com Deus, com mais o meu eu profundo, sabe? Por isso hoje eu te convido a deixar a armadura. Acolha a sua verdade. Isso é um processo. Não é fácil, mas é um trabalho diário. O episódio de hoje deixa a mensagem que mesmo diante das limitações físicas, é possível sim encontrar força, beleza e autenticidade na alma. O corpo pode falhar, né, Rê? Mas o espírito continua capaz de amar, de sentir, de criar, de se conectar e transformar dor em luz. Que jornada incrível, né? Eu sei que muitos podem se identificar com isso, porque eu já ouvi de histórias e acaba aqui sendo uma troca, né? Eu passo a minha, da luz, da esperança, da força, e o mesmo vem do outro lado para mim. Como é incrível essa jornada, como eu aprendi, como minha vida mudou. Mesmo com as similaridades, é muito individual, né? E a gente aprende muito um com o outro. E isso que é fantástico, eu foco nisso. Bom, se você puder, compartilhe comigo nos comentários. Se você já passou por alguma situação constrangedora, como você lidou? Porque aqui ninguém julga, aqui a gente se escuta, né? E lembre-se, mesmo quando o corpo não obedece, a alma canta. Então esse foi o nosso 7º episódio do Além do Diagnóstico. Curtam, compartilhem. Eu espero vocês na próxima segunda, num episódio final, onde eu vou contar como a vulnerabilidade me trouxe algo ainda maior. E sigam a gente também no nosso Instagram, Life Beyond Parkinson's, que a gente está sempre trazendo muitas novidades, muitas informações e também o que mais vem por aí, né, Rê? Até lá!